But it doesn't work. Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Work right. We see it, but there is a working right. That's to find God's perfect will and stand in it. What God calls you for. Então você vê pessoas fazendo suas asneiras. Elas tropeçam nisto, elas correm nisto, e elas pensam isto e aquilo, mas isto não dá certo. Nós vemos isto, mas há um que dá certo. Isto é encontrar a vontade perfeita de Deus e se firmar nela para o que Deus te chamou. As Brother Jack said a few moments ago, about down here at the Persian Square, all the confusion. Como o irmão Jack disse há poucos momentos atrás, aqui embaixo na Persian Square, toda a confusão. One this way and one that way, and about the theologians and so forth, that you want to know some theology, go down there. Um deste lado e outro daquele lado, e sobre os teólogos e assim por diante, se você deseja saber alguma teologia, desce até ali. I guess that's just about like it is in Hyde Park in London. I was down there, everybody has his own idea. E eu creio que isto é mais ou menos como é no Hyde Park, em Londres. Eu estava ali, cada um tem sua própria ideia. It's a conglomeration of a modern day world in Babylon. É uma aglomeração do mundo moderno de hoje, na Babilônia. But did you notice, as Brother Pitts went on with his lovely message this morning to us? Mas você observou como o irmão Pitt seguiu com sua amável mensagem nesta manhã para nós? As he began to walk out of the park, there he found a little Easter lily. In the midst of all the confusion, quando ele começou a sair do parque, ali ele encontrou um pequeno lírio de Páscoa, no meio de toda a confusão.
as He brought it to us that had no way to say yes or no. Como Ele nos trouxe isto, não houve jeito de dizer sim ou não. It was the life of God shining in it, in the midst of all the confusion. Era uma vida de Deus brilhando nisto, no meio de toda a confusão. It was there in its radiance because God had ordained it to be there. Estava ali radiante, porque Deus havia ordenado isto para estar ali. In the midst of all the conflict, no one was noticing it. They didn't see the spiritual application of it. No meio de todo o conflito, ninguém estava observando isto. Eles não viram a aplicação espiritual disto. And so is it today amongst all of our great gatherings and groups and churches and denominations and so forth. E do mesmo modo é isto hoje no meio de todo grande ajuntamento e grupos, e igrejas e denominações e assim sucessivamente. One pulling this way, we must be Baptist, we must be Presbyterian, we must be this, that, or the other. Puxa para o lado, para o outro. Devemos ser batistas ou ser presbiterianos, devemos ser isto, aquilo outro. In the midst of all of it, there is a growing flower. There is the power of God right among us, being raised right up in the midst of all of us. No meio de tudo isto, há uma flor que cresce. Há um poder de Deus bem no nosso meio, sendo levantado no meio de todos nós. Let's just stop and behold it a few minutes and watch it this week and see it unfold right before us. Vamos apenas parar e ver isto em poucos minutos e observar isto nesta semana e ver isto se desenrolar bem na nossa frente. We believe God will do it, don't you? Nós cremos que Deus fará isto. Você crê? I see it. We ought to be downstairs by now. E eu vejo que devemos descer agora. So let's pray, each one of us. Então vamos orar, cada um de nós. Dear God, Querido Deus, when we bow our heads in Thy presence, we feel that we are so insufficient. quando inclinamos nossas cabeças na Tua presença, sentimos que somos tão insuficientes para pedir, To ask, but you promised us that if we would come, you would not turn us down. porém Tu nos prometeste isto, se vivêssemos, Tu não nos rejeitarias. And these rude statements that's just been made, by no means to be a doctrine, one out of a million, E essas rudes declarações que acabaram de ser feitas, que não seja de modo algum doutrina, em 1.000.000, but just to kind of remember. mas somente para recordar, For you said, straight is the gate, pois Tu disseste, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there will be that'll find it. estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. For many are called, but few are chosen. Pois muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. O eternal Father, send the gospel light across this city through this coming week of convention, and if there be any seed, somehow by your own great wise providence, like trying to illustrate it in the spurn of the male and female, may they roll into the convention. Ó Pai eterno, envia a luz do Evangelho sobre esta cidade através desta semana seguinte de convenção. E se houver qualquer semente, de algum modo, através da Tua própria grande e sábia providência, como tentei ilustrar isto no esperma do macho e a fêmea, que possam aparecer na convenção, May the Holy Spirit give them life. que o Espírito Santo lhes dê vida. We realize that the time is perhaps later than we think it is. Nós vemos que o tempo talvez seja mais tarde do que pensamos. We pray, God, that as we come here just believing that
maybe there is something here that could be done that would help the people, or Nós oramos, Deus, que como estamos aqui somente crendo que talvez haja algo aqui que pudesse ser feito que ajudaria o povo, catch that last sheep. ou apanharia a última ovelha. We know when the sheepfold is full, then the shepherd will close the door. Nós sabemos quando o aprisco estiver completo, então o pastor fechará a porta. As it was like in the days of Noah, when the last member of the family was brought in, God closed the door. Como foi nos dias de Noé, quando o último membro da família foi trazido, Deus fechou a porta. And they beat and pounded, but it was too late. E eles batiam e davam pancadas, mas era muito tarde. Dear God, they had the opportunity. Querido Deus, eles tiveram a oportunidade. You said, I am that door to the sheepfold. Tu disseste, eu sou a porta do aprisco. And how striking the song from the poet, E quão tocante o hino do poeta. are not 99 enough for thee? Não são 99 suficientes para ti? But no, there was one more. Mas não, há mais uma. He might be a little black sheep, or he might be a little nobody. Might be the little her, he. Pode ser uma pequenininha ovelha negra, ou pode ser um pequeno ninguém. Pode ser um pequeno, ele ou ela. We don't know where they are, but that last one must come in, and then the door will be closed. Nós não sabemos onde eles estão, mas aquela última deve entrar e então a porta será fechada. Oh, God who knows all things, Oh, Deus conhece todas as coisas. search our lives this morning and Examine nossas vidas nesta manhã. send us wherever that we could go, that we might find that last one, that the door will be closed and the shepherd inside with the sheep. E nos envia, seja lá onde pudermos ir, para que possamos encontrar aquela última, que a porta será fechada e o pastor dentro com as ovelhas. Grant it, Lord, if there be that one here today. Conceda isto, Senhor, se este estiver aqui hoje. If that one that's supposed to come in, all the Father has given me will come to me. Se aquele está suposto a entrar, todo que o Pai tem me dado virá a mim. And no man can come except my Father has drawn him. E ninguém pode vir a não ser que meu Pai o traga. And if there be a tug or a little feeling that this might be the hour for somebody here in this audience here or downstairs or wherever they may they answer you. E se houver um puxão ou um pequeno sentimento que esta pessoa ser a hora para alguém aqui nesta audiência, aqui ou embaixo, ou seja onde for, que possam responder. Yes, Lord. I am that little wandering one that's wandered away. It's fallen off all my life. Sim, Senhor, eu sou aquele pequeno peregrino que estava peregrinando e que lutou por isto em toda a minha vida. I felt that I should come, but today I'm hanging on the side of the peak. Eu senti que deveria vir, mas hoje estou pairando ao lado dos fracassados. I can't go up or down. I can go no way. Eu não posso subir nem descer. Eu não posso ir a parte alguma. Oh, may the great shepherd come, reach down with tender hands and bring that one safely in. Place it up on his shoulders and bring it safely back. Oh, que o grande pastor possa vir e estender mãos suaves e trazer aquele salvo, colocá-lo sobre seus ombros e trazê-lo de volta são. Maybe there is one here, Lord, that's sick.
in a similar condition that the doctor said, there's nothing can be done. He tried hard to rescue it, but he could not rescue it. Talvez haja um aqui, Senhor, que esteja enfermo em condição parecida, que o médico disse, não há nada que possa ser feito. Ele tentou bastante recuperá-lo, mas não conseguiu salvá-lo. It's beyond his reach. There's nothing that he can do. His medicine or his knife cannot get to it. But, oh Lord, there's nothing too far for your great arm. And your word is your arm. Está além do seu alcance. Não há nada que ele possa fazer. Seu remédio ou seu bisturi não pode chegar a isto, mas, ó Senhor, não há nada muito longe para os teus grandes braços, e tua palavra é teu braço. So we pray, dear God, that this morning while we are talking to Thee, that Thou will reach down and pick that one up that's sick and cannot help itself, out of the reach of all scientific matters, away from the doctor, may they be healed. Grant it, Lord. Então oramos, querido Deus, que nesta manhã, enquanto falamos contigo, que tu alcances e apanhes aquele que estiver enfermo e não puder se ajudar, estiver fora de todos os assuntos científicos, longe dos médicos, que possam ser curados. Conceda-o, Senhor. As we think of David as he was given a charge over a few sheep, just continue abençoando, como sempre, né? Estamos aqui para oferecer o nosso culto, como disse o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, né? Oferecer o nosso culto santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aí há 67 dias do encontro. Agora, cada dia é menos um, né? E temos 2 encontros. Continue orando e agindo, né? Chegou a hora de agir. O encontro nacional começa dia 31 desse mês. Termina dia 5. E dia 7, querendo o Senhor, devo estar. Então a ceia vai ficar para o segundo domingo. Dia 5, domingo, encerra o encontro, né?
Então a nossa ceia vai ser no segundo domingo do mês. Eu creio que eu vou chegar lá, né? Dia 5? Acho que está errado. Abril. Dia 5 finaliza o encontro. Dia 12, que é o nosso, que vai ser a nossa ceia, né? Então nós vamos, primeiramente, nós temos uma dedicação de criança, né? Se tivesse umas 4 crianças, já dava de fazer, né, irmã Luísa, uma escolinha das crianças. Quer uma escolinha de criança? Quem é que pode fazer uma escolinha das crianças com vocês? Você pode citar o nome? Oi? Eu querendo jogar para outro, me escolhe, é? É bom, né? O Senhor é o quê? E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Alice Couto não cantou? Canta? Canta? Então vem cantar, porque eu falei outro dia, você não cantou. O Senhor me chamou. O que tu vai cantar? Cantar para Jesus? É? Então vamos ouvir, né? O Juzinha, Jesus, Juzinha, Jesus, a babaquinha, a enta, a jacinho, a Lola, Laozinha, Jesus, Jesus. Amém. O Frozinha de Jesus canta forte, né? Essas Frozinhas cantam forte, né? Aquela dali tem um cena de microfone, né? Mas tem a irmã Esther, né, irmão Daniel, que ainda entra ainda, né? Na fase ainda da... Quantos anos? 12, né? Já não quer ser mais, mas pode ainda, né? Aos 12 já está saindo, né? Mas quando não tem, pode ficar junto, não é bom? É mais treino, né? O versículo, ensinar a orar. Tem crente velho que não ora. O que é o problema, hein? Me diz. Qual é o problema de orar? Você já ora, irmã Luísa? Ora? Pai nosso, está nos céus. Tu ora por quem? Ora para Jesus. Para Jesus abençoar quem? Mamãe, papai, quem mais? O vozinho? O vozinho. O irmãozinho. Isso, ora pelo irmãozinho mesmo. E diz, levanta de manhã, irmãozinho, bora para a igreja, orei por você hoje. Mas é bom. Às vezes é vergonha, veja, é acanhamento. Você estando sentado aí, uma coisa, quando você chega aqui, muda, né? Fica, né? Tanto olho olhando, né? Tanto olho olhando pra gente, a gente fica assim meio trêmulo, né? A gente fala aqui, mas quando chegar em Goiânia, e tá lá, tudo naquela tela olhando, até para se apresentar, que é o mais rápido possível para poder sair, né? 40 metros de largura, eu não sei se dá mais de 40 de comprimento, todo mundo ali olhando para você ali. Então você não tem o costume com multidão, né? Então, quando aquele som gerado lá na multidão, não tem dificuldade. Mas nós somos acostumados com meia dúzia, os diáconos lá da maior que a nossa congregação, juntando todos, né? Mas é assim, Deus dá graça. Então vem à frente os pais, para nós lermos a Escritura, para dedicar a criança. E a gente tem até um livro, né? Podia passar para o computador aquilo, né? E direitinho, acho que fica melhor. Os registros, né? Das crianças que já fomos, que foram dedicadas. E todos os irmãos que foram batizados também, passado o caderno para aí. Fica uma lista, né?
É bom, às vezes você já está lá na terceira idade, né? E já sabe, mas quando foi que eu batizei, né? E vai lá com o pastor, ele tem lá a lista, né? Eu batizei em maio de 83. Tem uns 2 dias já, né? Graças a Deus por isso, né? Mas ainda estou na caminhada. Então nós vamos ficar de pé e vamos fazer conforme a Bíblia. Jesus disse, né? São Marcos capítulo 10, verso 13 e 14, 15 e 16. E traziam-lhe meninos para que lhe tocassem. Mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os meninos a mim e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. E nós vamos fazer isto.
chegou aí ao balão de oxigênio, mas hoje ela está no altar, não é? Graças a Deus. Então nós vamos para Josué, capítulo 2, verso 18 ao 21. Josué, livro de Josué. Graças a Deus. Verso 18. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atrás, e atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeres descer. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Senhor Deus, nós inclinamos nossas cabeças mais uma vez. Pedimos o perdão dos nossos erros e das nossas falhas. Ainda estamos aqui, ó Deus, mas pela graça do Senhor nós estamos neste lugar. Como disse o apóstolo Paulo, que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a nos ajudar. Já fomos abençoados, Senhor, com os cânticos, com as orações, com o programa de rádio, com a voz do profeta. Nós não conhecemos o profeta pessoalmente, mas a voz chegou até nós. É um privilégio para nós, ó Deus. Nós cremos neste mensageiro que o Senhor tem enviado para nós. E nesta manhã venha vivificar a Tua palavra em nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Não tem hino não, né? Graças a Deus. Nós vamos continuar com a mensagem de Israel e a igreja. E talvez nós não finalizamos hoje, mas vamos fazer o possível, né? Sem correr. Lê a mensagem. Aquilo que o Mombrana deixou para nós, é mais seguro, né? Você pegar a mensagem, ler ela, até na íntegra. É muito bom. Porque ele diz, fique com o que está escrito. Nós paramos no parágrafo, o parágrafo 80, Israel e a igreja, quinta parte. Então eles não podiam se mover. Então João Wesley viu a coluna de fogo, e ele se moveu atrás dela. E ela fez e ele salvou as nações. Cerca de 3 ou 4 nações estavam em decadência moral. João Wesley viu a coluna de fogo e começou o reavivamento de Wesley, que varreu o mundo. E vieram ele e Asburd, e eles salvaram o dia, isso mesmo. E então a primeira que acontece, John Wesley se organizou de tal forma. A coluna de fogo começou a se mover novamente. Wesley não conseguiu se mover porque ele estava organizado. E o povo pentecostal viu isto. E eles foram embora, isso mesmo.
Deixaram Wesley sentado na sombra. Deus o colocou na prateleira com Lutero. Tudo bem. E agora? O que aconteceu em seguida? Estiveram um grande reavivamento. Um reavivamento pentecostal. Restauração dos dons e assim por diante. Agora, a primeira coisa que acontece, a coluna de fogo começou a se mover novamente. Mas os pentecostais, tão organizados, não puderam ir. Irmãos, isso doeu, não foi? Isto é bom, tão organizado, cristalizado, a ponto de não poder se mover. Isso mesmo, isto é verdade, mas a coluna de fogo está se movendo. Irmão, é a pessoa que estão indo com ela, aleluia. Estamos indo para a terra prometida, sim, Senhor. Quando Moisés falhou, Josué viu a coluna de fogo se mover e disse: vamos, filhos, estamos em nosso caminho. Ele o trouxe até lá, para o lado do Jordão. Quando eu penso nisso, que lindo. Ele disse: agora, antes de atravessarmos, deixaremos 2 espiões passarem nadando. Você conhece o caso da prostituta Raabe? Raabe, a prostituta, melhor dizendo, como ela pendurou um cordão vermelho e salvou sua casa pela fé. Ela salvou o dia. Vai ver como é que Deus trabalha em simplicidade. Poderia ter que ser uma coisa de mais atenção, né, para chamar a atenção. Não, simplesmente lá, ela fez um juramento, coloca-se lá um cordão vermelho, e aquele cordão era o quê? Era um sinal. E através daquele sinal, a sua família seria salva. Lá no Egito, quando Deus disse lá que veio a praga, né, a morte dos primogênitos, o que é que Deus disse para Moisés falar para o povo? Que era para expor um sinal. Matasse o cordeiro e colocasse o sangue no umbral da porta, nas vigas da porta, isso aí, que nós chamamos de caixilho, né? Simples, tão simples. Porque vendo eu o sangue, eu passarei por cima de vós. Mas quem não tivesse debaixo do sinal, seria atingido, o filho primogênito. Aqui ele dissesse: se tu não colocares o sinal, ou se estiver fora do sinal, o sangue deles será sobre a sua cabeça. Mas se estiver o sinal e algo acontecer, eles eram culpados. Então Deus hoje também requer de nós um sinal. Qual é o sinal hoje para nós? O Espírito Santo. Se lá atrás o sinal era, ele vendo o sinal, ele passaria por cima de vós. Então o sinal sobre nós hoje, ele barra o quê? Ele barra a ira de Satanás sobre nós. O profeta diz que o diabo nos respeita pelo tanto de Deus que está em nós. Tanto de Deus está em você. É o que ele respeita. Ele não respeita a nós. Ele respeita aquele que está em nós. E vejamos. Então, ela pendurou um cordão vermelho e salvou a sua casa pela fé. Ela salvou o dia. Ela salvou a si mesma e a sua família. E todas as paredes caíram, exceto a sua, porque havia um cordão vermelho em sua porta. Então, tão somente nós somos responsáveis pela nossa casa. Somos responsáveis pelos nossos filhos. Você pode salvar o seu filho.
Mas quem salva é Jesus. Você pode salvar de circunstância, ensinar de pequeno, como ouvimos as crianças cantando, falando os versículos. É a Bíblia, porque quando eles envelhecer, se tomar um outro caminho, eles não vão esquecer daquilo. Eles têm uma base, eles têm um fundamento, eles tiveram um princípio. Família tem princípio, igreja tem um princípio. Agora veja, mas nós estamos vivendo num dia tão difícil, que se Deus não tiver misericórdia, nós entramos na mesma pressão, na mesma correria do mundo. O Mombrana fala, nós não estamos livres de tais. Só um parágrafo aqui, para complementar essa pressão, que nós estamos vivendo uns dias neuróticos, que nada faz mal, parece só um salvo aí, abre as portas aí, e entra de qualquer jeito, de qualquer fórmula. Não, tem uma linha, tem uma obediência, tem um sinal. Tudo que Deus requer de nós foi o quê? Obediência, amar uns aos outros. A obediência dá direito ao sinal. Não, eu vou só me sacrificar. Não, sacrifício não vai dar o sinal, não. O sacrifício sem obediência será em vão. Há tantas pessoas sacrificando. Sai na madrugada e ora e busca, mas não tem vida vivida. Agora veja, nós estamos vivendo numa era neurótica. Tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e ali, indo para alguma, isto é, simplesmente para esse tipo de era, e eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda a parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro, sob pressão. Pressão de um lado, pressão do outro. E essas pressões levam às vezes nós a desequilibrar. Sob tensão nervosa, entramos no mesmo espírito. E um dia de pressão, apressam e apressam e apressam e apressam e apressam e esperam. Dirige a 90 milhas por hora. Então chegam em casa para o jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. Isto é certo. Só, rapaz, eu tirei com tantos minutos. Ou vantagem. Para que essa pressa? Apressa, apressa, apressa. Aí não espera. Nada está bom. Aí depois vê que o que era bom era aquele jeito. Vejamos. É um dia de pressão, apressam, 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 apressam. E esperem, dirige a 90 milhas por hora. E então chega em casa, deita lá num sofá, assistir alguma coisa, né? Isso é correto, isso é certo. Esta é a hora. E naquela correria e rapidez, isso coloca você numa tensão nervosa. A esposa de alguma coisa, um pouquinho contrário, você quer soltar-lhe o mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate o pé, ele diz, ó, vá lá para a sala, vem. Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você, vá para fora. E ele continua aqui, né? Eu queria só um pouquinho de pressão lá, de dia que estão vivendo, mas passei para o outro. Voltamos aqui à mensagem, então, aquele cordão era um sinal. E nós hoje temos que ter o sinal e os frutos do Espírito Santo em nós. Que a vida que está em nós, a maneira que nós vamos atuar, mostra a natureza que está em nós. São Lucas 29, verso 25 ao 56, 51 ao 56. Eu não vou ler, mas vocês vão ver lá, que quando os apóstolos, João diz, Senhor, quer que nós oramos, desça fogo do céu. Qual foi a resposta de Jesus? Vós não sabeis de que espírito sois. E às vezes nós achamos que somos acima de tudo.
Aí Deus permite as coisas para saber que nós não somos nada. Às vezes estamos agindo pela razão. Você não passou uma pressão daquela. Você não teve um problema familiar na família. Aquele homem viu os outros subir na montanha lá e ele chegou e ofereceu ajuda. Ele disse não. Quando ele olhou, viu cicatrizes nas mãos. A igreja e a sua condição, parágrafo 105. Ele viu que se tratava de uma visão. E ele ofegante, com um grande fardo ali. Senhor, tu vais carregando o pecado do mundo inteiro? Ele disse, não, são só os seus. Aí ele caiu o queixo, né? Eu pensava que eu era cristão. Então, as coisas acontecem às vezes com a gente, que é para a gente moldar a nós mesmos. Saber que nós não somos aquilo, porque você não passou por nenhuma pressão ainda. Você não passou por um teste ainda. Para saber como é que você vai agir. É muito fácil dizer só, o Montblanc não fazia isso. Muito fácil. Mas às vezes eu faço coisas que o Montblanc não fazia. Aí eu esqueço nessa hora de parar. Senhor, Montblanc, como é que o senhor ia agir dessa forma? Quando você vê, você já agiu de forma errada. Como vimos a noite passada, o anjo da morte passando, há um cordão vermelho em sua porta antes que esse grande abalo venha. E ele diz, nem mais uma vez abalarei a terra, mas abalarei os céus. Recebemos o poder de um reino que não pode ser abalado. Isso mesmo, estamos vivendo naquela hora agora, observem. Veja Josué, o jovem líder, Deus encontrou e ele diz, não fique com medo agora. Você, meu servo Moisés, é morto. Mas levanta-se e passe este Jordão. Nenhum homem, em todos os dias da sua vida, será capaz de parar diante de ti. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não temas, seja forte e muito corajoso. Que coisa! Eu posso ver aquele velho guerreiro andando por ali, um pequeno e humilde sujeito, e ele havia reunido todo Israel. E olhou para o Jordão, era um mês da colheita, abriu, e então a neve derreteu na Judéia, e havia um grande rio descendo por ali, transbordando. Eu disse a vocês que temos um filme disso, onde alguns dos nossos irmãos estavam lá recentemente. Eles estavam tendo uma reunião lá, ou apenas passando, se preparando. Eu estou indo lá para uma reunião. Havia cerca de 40 deles, e eles chegaram a qualquer lugar, e eles gritaram, e quase derrubaram todos os arbustos ao redor de lá. E quando eles chegaram lá, onde Jesus foi batizado, lá em cima no Jordão, cada um deles começou apenas dilacerar a alma de um homem, quando eles pensavam nisto. O velho Boyd Hobbs, quando ele estava lá, alguns de vocês, nazarenos, deveriam entender isto. Ele estava viajando em um velho Ford modelo T, descendo a mesma jornada que os filhos de Israel. E ele diz, glória a Deus, parem o carro, eu não aguento mais, bem ali. E ele saiu e deu uma volta no carro, e deu outra volta, e gritou o mais forte que pôde. Então ele entrou e disse, ligue novamente, vamos lá. Há algo nisto, aleluia. O que é? Há um abismo aqui chamando outro abismo. Há um abismo chamando outro abismo. Irmãos, eu creio que quando há um abismo aqui chamando, há um abismo suficiente
Há um abismo lá fora para responder a ele. Então, se há algo errado em nós que está clamando ali, vai ter um abismo errado lá também. Se o meu pensamento é errado, como é que pode as coisas dar certo? Se a minha mente é suja, como pode as coisas sair certas? Eu só penso errado. Você vai fazer errado? Pensou errado, então você vai agir errado, porque está no seu pensamento. A palavra é o quê? É um pensamento expressado. Há um abismo clamando, há um fundo clamando, há um fundo para responder. Enquanto houver uma fome no coração humano, suficiente para ir e fazer algo por Deus, isso mostra que há algo compelindo, descendo até nós. Estamos perto disto, irmãos. Ouça esta noite, e eu digo, ouça nesta manhã, eu creio nisso, em nome do Senhor, que as coisas que fizemos até agora são muito pequenas comparadas com as que Deus está se preparando para fazer agora. Vocês vão ouvir sobre grandes coisas. Se nós pararmos, o que nós fazemos para Deus? O que é que nós fazemos para Deus? Para merecer o que Deus tem dado para nós? Coisas pequenas? Há algo clamando para fazer alguma coisa para Deus? Tem um fundo que vai responder. Deus chama cada um de nós. Todos nós temos um chamado. Um foi chamado para evangelizar, outros para pregar, outros para zelador, outros para cantor, outros para tocador, outros para ser salvo, para manter as portas abertas. Todos têm um chamado de Deus. E não devemos fugir. Quando nós fugimos, algo pode acontecer de ruim conosco. Eu não quero mais isso. Mas Deus te chamou para isso. E quando você rejeita, vem as consequências. Aquele homem pegou as notas dele, rasgou e disse, não vou mais pregar não. Comprou uma caixa de cerveja, foi para o fundo do quintal e tomou uma cervejinha. Acho que na próxima semana, foi na mesma, Deus recolheu ele. Deus chamou ele para pregar, não foi para beber não. Ele estava fugindo do posto de dever dele. Você tem um posto de dever. Cada cristão tem uma responsabilidade na igreja. Elas só são abertas se vocês estiverem aqui para sentar nesses bancos. Todos os dias de culto, dentro do possível, sim. Não vim por uma circunstância, uma coisa. Não, eu não vou porque eu não estou bem hoje. Então, tem lugar na igreja. Para ver se você volta bem ao ouvir a palavra, ela fala contigo. Mas eu estou fraco hoje, pô, venha para a igreja, você não tem nada de fraco, você até é forte. Você até é desanimado. Quando você se acha muito forte, é quando você está fraco. Eu parei no parágrafo 85. Oi? Estou no 90? Não. Isso. Rápido, né? Então vamos finalizar. Pequenas coisas comparadas com as que Deus está preparando para nós. Agora veja, eu vejo Josué de pé ali, como ele vai atravessar o rio? Olhem para eles. Agora eles não tinham arcos. Grandes construtores de ponte, aço, metal ou madeiras, para construir pontes. Aquele dia, eles não os tinham. Não tinha. Mas Josué olhou para o outro lado do lamacento Jordão, ele olhou para trás e viu esses milhares de dezenas de milhares de judeus, e ele disse, Deus abrirá um caminho. Deus havia prometido a eles. É claro que o outro lado não tinha Deus, e como é que vão atravessar este Jordão aí? Não tinha atravessado o Mar Vermelho já?
Se Deus prometeu, irmão, Deus cumprirá a sua palavra. Mas eu tenho que estar em um posto de dever. Oh, mas Deus pode fazer tudo? Pode. Desde que eu cumpro a minha parte. Estamos no nosso posto de dever, então descansamos. Jesus nos disse: quem crer e for batizado, você crê, então continua crendo. Quem crer e for batizado será salvo. Esse será salvo. Você tem uma jornada, você tem uma caminhada nesse meio. Quem crer e for batizado será salvo. Mas nós estamos falando de noiva. Eu creio que ele fala aqui adiante. Então, Deus cumprirá a sua palavra. Se Deus prometeu curar você, Ele o fará. Se Deus prometeu a você o Espírito Santo, Ele fará. Você apenas venha e seja. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E creia nele. E observe o que acontece. Isso mesmo. Você será cheio do Espírito Santo. Deus é obrigado para com a sua palavra. Ele não pode retirar sua palavra. Ele tem que cumprir a sua palavra para ser Deus. Ele tem que fazer isto. Mas às vezes nós duvidamos. Porque a consciência começa a buscar algo. Você fez isso, você não é. E acaba você perdendo a bênção por causa disso. Nós temos que crer naquilo que nós temos que cremos. Crer em Deus, crer na palavra. E esperar, Senhor, eu estou aqui. Não foi assim que o Josué fez? Deus não prometeu a ele? Deus não prometeu a nós? Prometeu ou não prometeu? Eu vou preparar lugar e virei outra vez. Mas ele quer encontrar nós servindo ele. Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, achar ele servindo assim. Há uma jornada para nós. Damos conta nós mesmos de salvar nós mesmos? Não, quem salva é Jesus. E a prova que ele nos salvou é que nós estamos aqui lutando, oferecendo nosso culto a ele, que ele conhece o desejo do nosso coração. Então, se ele nos salvou, nós somos salvos. Não tem que deixar o diabo colocar nada na tua cabeça. Às vezes, pela desobediência, você fica sendo esmurrado na carne. Apanha na carne. Se o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, nunca será arriscado. Não é isso? No livro da vida pode, né? Mas do Cordeiro, não. Oh, mas aquele irmão passa luta, ele passa problema, ele é desordenado, mas se Deus salvou ele. Se a alma dele está gemendo, chorando, é com Deus. Olha, ele prometeu curar nós sim. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que salva. Essa é uma promessa para nós. Agora observe Josué, parado ali, olhou ao redor, e disse: oh meu Deus, nós também ficamos de pé parados um dia desses. Chegaremos ao fim da estrada. Olha esse parágrafo muito importante para nós. Um dia desses nós vamos chegar ao final da estrada, não por idade. Cada um de nós tem uma existência. Dê graças a Deus. Não se preocupa muito com ruga, não. É porque a idade está chegando. A pulsação está diminuindo. Isso está dizendo, olha, está chegando a hora. Está chegando a hora. Uns mais novos, outros mais velhos, mas está chegando a hora. Nós também ficamos de pé, parados, um dia desse. Chegaremos ao fim da estrada, e no fim da estrada só tem 2 caminhos. Hoje tem centenas. Caminho do homem, que parece ser direito, mas para Deus é o que Salomão disse?
caminhos de morte. Mas no final da estrada há 2 caminhos, sem escolha. Se findasse a vida e você pudesse escolher, é bom. Quem é que vai escolher as coisas erradas, ruim para ele? Tu está na hora mesmo assim da decisão, tu vai caçar o que é bom para você, o de melhor, é natural, né? Mas lá, essa hora lá não. Você vai para o caminho que escolheu agora em vida. Se depois da morte pudesse escolher a vida, o caminho aonde ele quer morar, os céus tinham que ter mais céus, né? Que todos iam entrar no céu. Ninguém quer perecer. Mas eu achei bom o que ele diz. E quando no lamacento Jordão você está saudável esta noite, amigo, pode não haver nada de errado com você, mas um dia desse o médico estará em seu quarto e dirá: não há mais nada que possa ser feito. Eu carreguei ontem uma senhora, ela veio aí da cidade de Marajó e disse: eu passo uma semana aqui, aí vem outro irmão, trouxemos vosso pai para casa e aguardando a hora. O médico disse que não tem o que fazer mais. Mas existe um médico de médicos da vida, ele pode fazer, né? Mas aqui está dizendo, o médico pode dizer, olha, não chegou, esbarrou na medicina, né? Não posso fazer nada mais. Tudo que tinha que fazer foi feito. Esse pulso estará batendo cada vez lento. Aqueles dias de juventude se foram. Aqueles dias de prazer se foram. Prazer é passageiro, irmão. 20, 30, 40, 50 anos, 60, foi embora. Os dias de juventude se foram. Algo te atingiu. O médico dirá: não há nada que eu possa ser feito. Desculpe-me. Ela é uma jovem mulher, um jovem rapaz, um velho ou um jovem, seja o que for, mas não há nada que eu possa ser feito. Saindo do quarto, você sentirá os vapores frios da morte flutuando no quarto. Aquele velho Jordão aparecerá lamacento e áspero. E ele diz: oh meu Deus, então, enquanto pudermos, Deus tem um não tema, 365 dias do ano, não temos, e cada dia nós estamos mais próximos da nossa existência ou da vinda dele, é o que nós estamos aguardando a vinda dele, mas todo dia tem arrebatamento, tem pessoas partindo. Tem eles nos aguardando do outro lado. Paulo diz isso. Que eles sem nós não serão aperfeiçoados. E o profeta diz: estão melhor do que nós. Que os que estão na sexta não querem voltar para a quarta, não. Esse hospital de pestilento, como disse o irmão Brando. Mas tem um medo de ir para lá, né? Quem é que não tem medo? Quando ela chega, a gente regala os olhos mesmo, né? Mas quando a alma sai, ei, tu quer voltar? Não, quero não. Tu não sabe, Billy, tu prega, mas tu não tem noção. Eu estou muito melhor do que você. Aí Deus teve que levar ele lá. E ele não queria voltar, não. Ele viu o corpo dele lá embaixo. Eu ter que entrar de novo aí nesse corpo de vermes? Não, terminou ainda não. Mas ele disse: de hoje em diante não serei mais o mesmo. E o que ele viu, a doçura, o amor, tudo era perfeito. Amor perfeito. Irmã podia chegar e cumprimentar, até abraçar e dizer: meu precioso irmão. Mas quando Deus mostrou a região dos perdidos para ele,
Ele disse: se eu tivesse 1000 vidas, eu a doaria para que ninguém viesse para esse lugar. Existe um lugar de tormenta. E esse lugar não é passageiro, não. Se partiu tem 100 anos, se foi para o tormento, está em tormento. Se foi para o descanso, está em descanso. Oh, mas fulano foi bom que descansou. Descansou a família nos olhos aqui. Quem sabe onde ele está, ele desejava estar sofrendo o que ele estava sofrendo nessa terra. Lugar de tormentos. A Bíblia diz que é tormento. Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Ah, mas ele está queimando. Não, está em tormento. Quinta dimensão não é queimar, não está queimando, não foi julgado ainda. Foi sentenciado ainda. É um pesadelo. É gritos, gemidos. Como você sabe disso? Você não foi lá? Mas eu tenho um profeta que foi lá. E ele viu muitas modas lá, corte de cabelos. Lá. Mas nós olhamos aquilo ali, olhamos, aí tem aquele temor que passa, que estão fazendo tudo errado de novo. Que coisa. Abre mão disso. Não é um bom espírito, não. Não é um bom espírito. Há algum pervertido sem Deus fazendo você copiar essas coisas. Tem coisa que é tão ridículas, certas modas, certas pinturas de cabelo, que se não tivesse lá um anjo caído, você não fazia, não saía nem na porta da sala. Mas como alguém trouxe lá, aí copiam. Nós estamos no parágrafo 93. Então você será como Josué. E ele olhou, parado lá no monte, e lá estava a arca da aliança, o mediador. Ele disse: eu queria entrar, e ele seus problemas. E nessa noite temos a arca de Cristo Jesus, que está entre nós. E a morte, um dia desses, quando o último suspiro estiver deixado o nosso corpo, eu quero correr até o rio e dizer: abra caminho, Jordão, estou indo ver o meu Senhor. Eu creio que a estrela da manhã sairá e descerá pelos vales da sombra da morte e iluminará o caminho. E o Espírito Santo estenderá suas asas brilhantes através do Jordão e levará nossas almas cansadas para uma terra melhor. Amém? Agora observe isso. Que Ele vai conduzir nós para chegar lá. Que quando foi Lázaro, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Chega alguém para ajudar, para levar para algum lugar. Lázaro foi para o seio de Abraão, consolado, e o rico atormentado. Lembranças, sem poder fazer nada. Então lá no Hades ele teve lembrança. E passou, o filme passava na mente dele, né? Ele lembrou do pai. Ele lembrou dos irmãos, ele lembrou ou não lembrou? A Bíblia diz que ele lembrou. Então lá tem lembranças. Eu rejeitei tanto onde eu estou hoje, né? E ele clamou o pai Abraão: mande lá a casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos, que eles dão bom testemunho. Para entrar no céu, tem que ter bom testemunho. Boa conduta. Para que ele não venha para esse lugar de tormento.
jamais vão crer que um morto ressuscita, vai ter com eles. Mas lá tem ainda pregadores, lá tem a lei, lá tem Moisés, ouça-nos. E nesta noite temos a arca de Cristo Jesus. E então, quando Josué olhou, terminei aqui, né? 95. Então, quando Josué olhou, ele pegou a arca da aliança e disse a eles, reúnam-se aqui, santifique-se para amanhã, e preparam-se, pois vocês verão a glória de Deus. Então ele soube que Deus estava com ele. Ei, santifica-se. Examine o homem a si mesmo, coma do pão, beba do vinho, não é assim? Examinar nós mesmos. Mas esse véu de fora é terrível, ele impede ver as coisas sobrenatural. Quando você está na carne, você não pode ver Deus no outro, não tem como. A natureza está em você, o Espírito está em você, impede você ver Deus naquele irmão. Que você conhece os feitos dele. Então você tem que ter olhos para olhar para dentro dele. A alma que está em jogo. A alma que pecar, esta morrerá. Ah, mas o que está de dentro tem que governar o de fora. Mas, Jesus olhou para uma sebo. Onde que Jesus olhou? Olhou para dentro dele. Mas ele era um avarento. Mombrana convidou o homem para ser diácono. E dá a resposta depois. E aquele irmão chegou, irmão Brana, eu não tenho condição para exercer o diaconato, porque a minha vida é assim, 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 assim. Ele disse, engraçado, essa parte Deus não me mostrou. Ele tinha condição na alma dele, a consciência dele, mas tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. Ele chegou o profeta e foi sincero, e Deus não tinha mostrado essa parte. E nós somos propensos em apontar o dedo para o outro, né? Será que tem que ficar em pecado todo tempo? Há coisas que nunca vai sair a mancha de nós, dos olhos, desse véu de carne, dessa cicatriz. Aquela pessoa está lutando, está na igreja, está buscando. Mas ele fez uma coisa errada. E Deus já justificou aquilo, já pediu perdão. Diante de Deus não tem nada mais, está diante dos olhos humanos. E quando você toca naquele assunto, o profeta diz, você vai chegar diante de Deus como um caluniador. Ele vai abrir um livro lá, não, esse irmão não tem nada aqui, ele foi justificado. Nós não esquecemos, mas Deus esquece. Quando Deus perdoa, é claro. Que quando nós erramos e nós não acertamos, Deus cobra. Lê a 1 Reis 2 em diante ali, você vai ver ali, quando Salomão recebeu o trono, né? E ele dizia, o fulano de tal fez o que era mal aos olhos do meu pai. Ia lá para executar, né? E o fulano de tal, olha, ele fez o bem, ficou ao lado do meu pai Davi. Aquele era poupado. E lá Deus não se esquece. Mas quando nós acertamos, perdoamos, jogado no mar do esquecimento, então ali é passada a borracha, você está justificado. Justificado você não deve, não tem nada lá, você está limpo. Então ele tomou os sacerdotes e eles colocaram Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar, espera. Mas é uma pressa, e ora e ouve a própria oração, e faz as coisas, e dá errado. Ah, deu errado, porque não foi Deus, foi a tua vontade.
Coloca Deus em primeiro lugar. A arca diante do sacerdote, diante da congregação, fez ficar para trás uma certa distância até que a arca fosse primeiro. Irmãos, irmã, se você colocar Deus em primeiro lugar, em tudo que for fazer, você está fadado a ser bem-sucedido. Coloque Deus em primeiro lugar, é a tua vontade, Senhor, espera. Deus vai confirmar no teu coração. Mas às vezes faz por ignorância. É meu. Posso fazer o que eu quero. Tudo bem. Porque às vezes a gente quer algo e Deus está aprendendo para você não fazer. Aí você está buscando, você está insistindo, Deus abre mão. Então vai, meu filho. Aí é a vontade permissiva. Vontade permissiva. Mas lá na frente não vai dar certo. Você pode prosperar, mas se não é a vontade de Deus, não tem como. Tem que ser a vontade dele. Tem coisa que você está vendo que vai dar errado, mas você está insistindo. Chama-se aventura. Aventura, estou aventurando. E eles foram carregando a arca. E quando os pés dos sacerdotes tocaram na água, Deus fez o Jordão recuar. Ele recuou. Ele se colocou com uma coluna. Como uma coluna. Israel cruzou em terra seca e construíram seus acampamentos. Então, para Deus não tem dificuldade. Fere as águas, Moisés, o mar se abriu. Josué estava andando por lá. Alguns dias depois, apenas olhando o lugar, tudo estava cercado, porque Deus havia colocado um medo em todos eles, dos moradores da Palestina ao redor de Jericó. Josué estava caminhando e ele olhou e ele viu alguém. E ele puxou sua espada e ele disse, este outro homem, e puxou a espada, e ele diz, por quem tu és? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Vocês sabem quem era? Quem era esse um que Josué enfrentou lá na batalha? É um dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E ele diz, não, mas eu sou o capitão do exército do Senhor. Ele era um anjo. Tire o sapato dos vossos pés, pois o lugar em que pisa a terra é santa. Ele encontrou Jesus ali, face a face, o capitão do exército do Senhor. E ele disse o que fazer. Marcha ao redor dos muros, soar uma trombeta, soltar um grito, e os muros de Jericó cairão, e eles tomarão a terra da Palestina, e se estabeleceram lá, como Deus prometeu. Eles, porque a promessa de Deus era feita para eles. Não tem obstáculo para Deus. A terra é boa, mas ela tem gigantes. Tire os olhos dos gigantes intelectuais, dos grandes dons. Olhe para Deus, olhe para Jesus. O profeta disse, eu temo que o povo venha aqui para me ver. E ele apontava, olha para Jesus. Agora, meu irmão, esta noite estamos em nosso caminho para uma terra prometida. Em poucos minutos estaremos sepultando pessoas aqui nesta piscina de batismo,
para a remissão dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus. Eu quero dizer isto: se você não colocou o seu chamado em sua eleição, firme-se em Cristo, que você faça isso esta noite. Você diz, bem, irmão Brana, Deus não me quer, eu não valho nada. Sim, você vale, você tem valor. Ele diz na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, se nós não tivéssemos valor, ele não tinha chamado nós. É nós que temos que valorizar o que Deus tem dado para nós. Às vezes ficamos como os coitadinhos. Não, o coitadinho é o diabo, não tem a graça de Deus. Valorize o que Deus tem te dado, tanto na vida espiritual quanto no material. Tenha gratidão, seja grato. Quanto mais Deus nos dá, mais ingratos ficamos. Deus abençoa tanto e nós viramos as costas. Fui abençoado já mesmo. O profeta fala isso, falando de Samuel lá. A voz de Deus nos últimos dias. Olha, te abençoei tanto. Há não muito tempo eu estava em um museu no Tenenses, e eu estava olhando para uma coisa diferente. E eu vi uma análise, é isso, né? Uma análise de um corpo humano, de um homem que pesaria 50 libras. Você sabe quanto ele valia? 84 centavos. Vai ver que a roupa que ele vestia valia mais do que ele. Não é verdade? 84 centavos em produtos químicos. 84 centavos, um corpo humano pesando 150 libras, aproximadamente 68 quilos, vale 84 centavos em produtos químicos, apenas cálcios, suficiente para fazer algo. Cal suficiente para pulverizar um ninho de galinha, e assim por diante. Apenas uma coisinha de nada, 84 centavos, mas você colocará um casaco de pele de $100 em volta desses 84 centavos, empinará o nariz e andará como se fosse alguém. Somos nada. Um carapanãzinho ferra, nós já estamos caindo lá. Eu moro em região de malária, sofri muita malária. Quer dizer, tanta coisa. Arrogante. Como se fosse alguém. Um chapéu de $50 em cima desses 84 centavos. Havia um sujeito parado ali e disse, diga, não valemos muito, não é, Jorge? E eu me virei e disse, mas rapaz, seu corpo não vale muito, mas você tem uma alma que vale 10.000 mundos. E às vezes cuidando tanto desse corpo fedorento. Prática daqui, prática dali, cosmético daqui, cosmético dali. Se passar um dia sem banhar, já está assim já. E a tua alma? E a minha alma? Como está a tua alma? O que tua alma almeja agora? Da onde ela veio? Se ela veio dos céus, ela está almejando vida eterna, os céus. Aqueles que ficam moendo aqui embaixo, nesse ninho de prodidão, é porque a alma de baixo. Jesus diz, vós sois de baixo, eu sou de cima. Eu creio que nós viemos de lá. Por isso almejamos voltar para lá. Vamos valorizar mais o que Deus tem dado para nós? Valorizar a palavra, que nos cura, que nos dá vida. Quantas pessoas
que o médico não tem mais jeito mais. O pulso estava assim indo, chegar a zero. De repente, através de uma oração, Deus compadece, entra em cena, não gasta um centavo mais. Saúde para quê? Para pecar. Música é saúde para pecar. Nem agradecer a Deus, não vem agradecer. O Deus que cura. Vocês me ajudam onde eu paro. Quando eu tiro a vista. Próxima folha. Olha, já ia ler aqui de novo. Não vale muito, mas a nossa alma vale. Já pensou o que é o valor de 10 mil mundos? Mostrando os seus músculos, quão grande ele era. Eu disse, e quanto isso os homens gostam de se gabar. Ele estava mostrando os seus músculos. Não muito tempo atrás, no oeste, eu estava tentando uma reunião. Fui para casa com um velho fazendeiro para jantar. Algumas pessoas do seu povo tinham sido curadas. E ele me deu um cheque lá que teria me comprado 45 desses tabernáculos se eu quisesse. E eu disse, não quero o seu dinheiro. É um nome em inglês aqui. Meu irmão estava comigo e disse, Bill, por que você não aceitou esse cheque? Por que você não aceitou esse cheque? E eu disse, não quero o dinheiro dele. Deixe-me viver dia a dia. Não é o dinheiro que eu estou atrás. Sou alguém que sirvo ao Senhor Jesus. Veio adentro, parece 17, ele diz, Senhor, eu fiz um pacto com Deus. Se o Senhor me sustentar no campo, enquanto sustentar eu estou no campo. Se não, voltarei ao trabalho. Isso foi uma coisa que ele falou para Deus. E houve ocasiões de ele não ter como pagar a despesa da campanha, lá o hotel, o auditório e tudo. E o administrador chegou para ele, frustrado. Ele disse, eu nunca saí devendo de uma campanha. Mas o irmão Brando, ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. E vocês não são homens de Deus? Somos homens de Deus, mulheres de Deus. Temos a luz? Temos. Anda na luz que Deus te deu. A luz maior, Deus deu a uma a mais. Ele deixou o exemplo. Mas o irmão Brando não se movia sem o dinheiro. Ele não fazia pedir. Deus colocava no coração de alguém, chegava lá, e ele disse, confira as ofertas. Chegou lá, parece, se não me engano, era $900, era um dinheiro grande assim. E tinha a quantia certa para pagar as despesas naquele dia. Deus honrou o compromisso. Ele ganhava presente, vocês pensam que eu não sei quem mandou? As pessoas não colocavam o nome. Ele sabia de onde tinha vindo. Sabia de onde tinha vindo. Conversando com o irmão Brando, só tem tantos presentes, também não tem o nome, não sabe. E ele deu o nome lá, não era um correio, que faz um trabalho de um correio para nós aqui, né? Era um outro nome. E se chegasse assim e tal, e tivesse um rifle, um calibre tal, marca tal, assim e tal, alguém chamou lá fora, irmão Brando, vamos supor, o carro do correio parou ali. Ele foi lá e trouxe a caixa e abriu justamente o que o irmão Brando estava falando para ele. Era um rifle, assim. E ele sabia quem era. O irmão Brando era profeta. O irmão Brando era vidente. Vidente não quer dizer esse vidente que estão por aí, não. De Deus, que tem o do diabo e tem o de Deus, viu? O
ouvimos o pastor Joaquim pregando que tem o verdadeiro feiticeiro e tem o falso feiticeiro. Mas que coisa! Mesmo do falso tem os falsos. Você já pensou? E o Mombrana fala na mensagem de demonologia sobre esse tipo de coisas. Eu quero terminar, nem que seja meio-dia, tá? Não importa o tempo atrás, não muito tempo atrás, no oeste, eu estava tendo uma reunião e fui para casa com o velho 106. E ele está, vocês estão com fome, então? Estão afiados, mas não vão sair agora. Ele estava lá quando aquela mulher foi curada e os Miltons na Califórnia. Vocês viram isso no jornal de Louisville? Quando eles vieram aqui, 2 daqueles agentes, e trouxeram $1.500.000 e me ofereceram, quando eu morava nesse barraco de 2 cômodos, e eu disse, eu nem quero olhar para isso. Não, Senhor, não, Senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos o mal. Fique longe dessas coisas. Ao que Deus falou para ele, ele estava em obediência. E se ele não fosse sincero, Deus não ia ouvir as orações dele. Cuidado. Fama, dinheiro, mulher. A fama traz o dinheiro traz ela. Fama, dinheiro. E o terceiro vem ela. Pode ser feio igual a palavra teve preso, mas se tiver dinheiro, quanto mais bonita, mais são depravadas. Pode ver. Eu li tudo? Não, Senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor Zé Alvo, numa reunião, parece que era um professor dele, ele dizia assim, olha, diz que o dinheiro é o diabo. Mas você quer ver o diabo mesmo ficar sem ele. Um homem sem dinheiro, ele fica ruim, fica. Mas é dinheirinho, irmão, não é milhões, né? É do dia a dia, é o salário mínimo, né? Mas é uma coisa, né? Tudo que você vai fazer tem um tal do dinheiro. Saiu de casa, logo tem que botar o documento, tem que ter os centavos. Senão não vai pagar a van, não vai pagar o ônibus. Não vai no posto abastecer, tá bom agora, né? Cheguei ali em Barcarena, foi 6,59. Aí no outro dia voltei de novo, né? Não, deixar para baixo lá que tá mais barato que aqui. Quando olhei, saí de fininho, 6,95. Mas que coisa, dentro de um dia para o outro, né? Exagero. Mas um pouco é o ser humano isso aí. Ainda estamos aqui, né? Mas Deus dá graça. Não murmure contra presidente, contra ninguém. Ninguém vai passar fome. Ninguém passa fome. Porque Deus não vai deixar. No tempo do Cruzados Novos, houve tanta gente que se murmurava. Eu não passei um dia de fome. Nunca. Não, você tem alguma coisa você não vai conseguir fácil. Mas vai passar apertado, mas isso é uma fase. Isso passa. Não vai ficar assim. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eles fazendeiros saiu de lá e ele disse, reverendo Brana, eu disse, sim, senhor. Ele disse, você vê aquelas montanhas lá longe? E eu disse, sim, senhor. Quão longe você acha que elas estão? Eu disse, eu não sei. E disse, elas estão a 80 milhas, aproximadamente 128 quilômetros. E disse, minhas terras se estendem até lá. E além disso, é minha pastagem. E eu disse, que coisa, isso é maravilhoso. Viu que extensão de terra o homem tinha, o fazendeiro? E disse, elas estão a 80 milhas. E eu disse, que coisa, isso é maravilhoso. Ele disse, veja ali embaixo, vê aquela cidade. Ele disse, eu sou o dono do banco daquela cidade. Sou o dono de todo aquele terreno ali perto. Sou o dono deste lado também. Tudo que ele possuía. Parou em sua pequena perua e olhei para ele, um homem muito simpático,
coloquei minhas mãos em seu ombro e eu disse: irmão, eu quero te fazer uma pergunta. E ele disse: tudo bem. Quem sabe agora ele resolveu pegar o cheque, né? Ele disse: olhe bem lá em cima. Quanto você possui lá? Bem? E ele disse: irmão Brando, receio que não sou dono de nada lá. Ele sabia, né? Quem sabe para outro ele podia dizer alguma coisa, né? Mas para o irmão Brando, era o profeta, ele disse: olha, receio que não sou dono de nada lá. E eu disse: lá que meus tesouros estão agora. Não tenho nada aqui embaixo. Se eu tenho uma tenda ou uma cabana, porque eu deveria me importar. Eles estão construindo um palácio para mim lá, de rubins, diamantes, prata, ouro, aleluia. Seus cofres estão cheios e têm riquezas incalculáveis. Sim, Senhor. Ela quer as riquezas, é lá que as riquezas estão, é lá em cima, é onde estão os seus tesouros, e o seu coração também está lá. Onde tiver vosso tesouro, ali está o seu coração. Não tem para onde. Então esse mundo não tem riqueza. Se comparar o que esse mundo tem, não vale nada do que tem lá. O profeta disse: são 7.000 anos que Deus, 6.000 anos, o sétimo é descanso, né? Deus está fazendo a obra lá, Deus está construindo a cidade. Futuro lar, ele diz na mensagem. Deus já está dando as últimas pinceladas nas suas obras. Agora, o homem faz tanta coisa que encanta os homens, né? Como chegar lá? Como que é, Paulo? Diz para nós. Não, o senhor não me permitiu falar, não. Só um versículo, Paulo. Só uma coisinha. Olha, eu vou escrever isso aqui. Coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu o coração dos homens, é o que tem preparado para nós. É isso que nós temos. Vida eterna, gente. O que é eterno? Eterno. Não tem fim, não. Você quer trocar 80 anos por eternidade? Você quer trocar 20 anos por eternidade? Quantas pessoas indo tão novo? O profeta fala de Wesley Ples. Falei correto? Ples. É o Preste. 42 anos parece, né? Frotas de candilates. Onde está ele? O espírito dele está aí, rodando e levando pessoas também. O profeta diz que haverá menos lamúria para Judas de que para ele. Porque Judas era filho da perdição e ele vendeu a sua primogenitura. E ele disse: tudo bem, onde eu parei? Vejamos. Eles estavam levando uma oferta de amor, uma vez para Gibson Smith, eu creio que é isso. E quando eles voltaram para os fundos do prédio, para sair naquela noite, havia uma pobre garotinha, maltrapilha, parada lá, e ela estava toda, suas roupas estavam todas rasgadas. Ela tinha algo, e ela disse que queria ver John Smith. Então, Smith disse: o que você quer, querida? Ele disse: senhor Smith, eu não tinha dinheiro para lhe dar, mas disse, cerca de um mês atrás, era Natal, e alguém me deu um pirulito. E eu te amo tanto, senhor Smith. Deus dá tanto para nós. Mas primeiro é eu.
Primeiro é meus bens. Primeiro é a minha feira do mês. Primeiro é meu carro, é minha moto, é a minha bicicleta, é a farmácia. Era assim como a Branda fazia? Farmacêutico, meu pai e minha mãe estão passando necessidade e eu também não posso pagar tudo não, porque eu devolvi o do Senhor. Mas eu amo tanto o John Smith. Deixa eu achar agora. Estou no 110. Eu amo tanto. E disse: meu pai foi salvo e ele não é mais um bêbado. Gratidão. E disse: eu pensei em lhe trazer este pirulito. Quem sabe até chupado, né? O que você tem esta noite, amigos? Você não é nada. De qualquer forma, Sr. Smith o pegou em sua mão, lágrimas rolaram por suas bochechas, deu um tapinha em sua mão e ele disse: querida, em minha oferta esta noite estão milhares de dólares em cheques, mas este é o maior presente que eu tenho entre todos eles. Ele veio do seu pequeno e humilde coração. Oh, meu Deus! Aquela viúva tinha só aquela coisinha lá, aquela moedinha lá. Ela ofertou mais do que todos. É a Bíblia. A sunamita tinha um pouquinho de azeite. Você tem que ter um pouquinho. Que desse pouquinho lhe pode fluir e nunca mais acabar. O profeta diz que ele multiplicou a qualidade naquela mulher. Eu só tenho um pouquinho. Eu não posso dar, não. Então, melhor para Deus. Traga botijas, tragam mais talhas. 112. O que você tem esta noite? Eu digo nesta manhã. Você não é nada, de qualquer forma, porque você não dá tudo que tem para Cristo. Tudo que tem para Cristo. Ele conhece que você tem. Ele diz para Josué o quê? Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça mais um pouquinho. Esforça mais um pouquinho. Corra mais um pouquinho, mas não tem jeito, Senhor. Ele me chamou de cachorrinha. Que mestre é esse? Senhor, minha filha está miseravelmente enferma. Senhor, despede. Ela vem correndo atrás de nós, gritando: não dê aos cães as vossas pérolas. Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Mulher, grande é a tua fé. Seja como tu creres. Ela não desanimou não, porque ela sabia que ali estava a solução dela. Mas quantos anos, quanto tempo eu estou lutando com isso e não consigo. Não vou mais não na igreja não. A multidão é tão grande, eu não posso aproximar do altar. Mas ela tocou na orla deles. Alguém me tocou. Senhor, a multidão é grande, o povo te oprime. Não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quando você toca em Deus diferente, sai virtude. Quando você chega com confiança ao trono da graça, como nós lemos nas quarta-feiras, não olhando para os seus méritos, para a sua condição, olhando para Ele. Chega com confiança, o livre-arbítrio de clamar a Deus, de orar a Deus.
que você tem. Venha, vamos cruzar este Jordão. Vamos lá possuir a terra, é nossa. Não está aqui, estou dizendo, mas a terra é nossa. A Nova Jerusalém é para nós. Ela vai descer dos céus. Não vai ser lá não, vamos vir para a terra. Depois que ela estiver purificada. Não com essas bombinhas aí não. Fogo. Que é onde andou o pecado vai lá. Purificar com fogo. Bem, irmão, você que sabe que eu tenho um bom emprego. Esta cidade, eu pertenço a uma certa organização na cidade. O que você é, afinal? O que você tem para ele? Vamos nos reunir aqui ao redor do Jordão e cruzar esta noite, ir para a terra prometida? Que o Senhor o ajude. Eu oro para que esse o faça enquanto nós inclinemos nossas cabeças. Gostaria de poder pregar um pouco mais, mas estou rouco. Está tudo bem. Vamos inclinar nossas cabeças um minuto? Senhor Deus, estamos de pé, perto do Jordão esta noite. As velhas ondas lamacenta, expirando lá fora, sabemos que um dia desse temos que descer. Página ainda. Temos que descer até lá. Eu percebo que lá fora, diante de cada um de nós, há um grande buraco negro, uma grande porta profunda pela qual homens entram, chamada morte. Eu sei que cada vez que o meu coração bate, estou uma batida mais perto dela. Eu tenho que descer lá, Senhor. E cada homem, mulher, rapaz ou moça aqui, que tem que vir para aquele lugar, quanto longe estamos, só Tu sabes. Mas, Senhor, eu não quero chegar lá como um covarde. Eu não quero chegar lá gritando, Senhor, dai-me mais alguns dias para me arrepender. Eu quero vir como um herói. Eu quero vir como Paulo e outros dizendo esta única coisa: eu conheço no poder da sua ressurreição, não apertando as mãos de alguém pregando, mas colocando meu nome em um livro da igreja e algumas gotas de águas espargidas em cima da minha cabeça. Quero conhecê-lo no poder da sua ressurreição, para que quando ele chamar o meu nome, eu ressuscitei dentre os mortos. Ó Deus, que esse seja o desejo de cada coração nesta noite. Eu digo nesta manhã, se há homens e mulheres, rapazes e moças aqui que não te conhecem na graça e o perdão do pecado, tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que eles tomem a sua decisão agora mesmo. Conceda, ó Pai, nós amamos o povo, e Tu tens justificado Teus cultos em todos os lugares, e sabemos que Tu estás aqui. Estamos pensando em Israel, cruzando o Jordão, porque Tu prometeste a eles, Tu deste a eles, e Tu dás a nós, Senhor, que possamos nos levantar e possuir nossas posses esta noite. Conceda, Senhor, enquanto estamos de cabeças inclinadas. Eu me pergunto se há alguma pessoa aqui esta noite que diria, irmão Brana, simplesmente do nosso coração: eu quero atravessar o Jordão, eu quero atravessar, mas ainda não estou exatamente bem, eu não estou apto para atravessar. Eu odiaria encontrar o Senhor na minha condição. Eu vou levantar a minha mão e dizer: ore por mim, irmão Brana. Você faria isso? Não faria? Eu farei isso. Levanta a sua mão. Quem é você? Deus abençoe, meu Deus, apenas mãos para cima em todos os lugares.
Alguém mais, levante as suas mãos. Irmão Brana, ore por mim. Deus o abençoe, Senhor. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, mocinha. Deus abençoe, rapaz. Deus abençoe, Senhor. E você aí atrás, tudo bem? Alguém mais, levanta a sua mão. Agora olhe, pessoal, esta pode ser a última reunião do Evangelho em que vocês estarão. Quando eu saio e volto, minha esposa diz: Bill, você conhece o fulano e o cicrano? Sim, eles morreram. Este foi morto, aquele teve um ataque cardíaco. Oh, você não está falando sério, está? Sim, eu penso, Deus, lembro que fiz uma chamada de altar uma vez e vi aquele homem sentado ali. Eu queria que ele, Meda e eu disse: alguém sabe se ele havia aceitado a salvação? Não. Ele simplesmente morreu de repente, vindo do trabalho. Este começou a calçar os sapatos e morreu. Este foi morto em um acidente. Este nunca acordou do sono, foi para a cama uma noite e nunca mais acordou. Eu penso, meu Deus, eu preguei para aquele homem, aquela mulher jovem também. Agora não julgue mal as coisas, amigo. Você é realmente um pecador esta noite. E agora ouça, se você não conheceu de novo, você ainda está longe de Cristo. Você quer recebê-lo? Se você quiser, quando vocês querem aceitá-lo, não temos espaço aqui, eu acho, para uma chamada de altar. Mas se você apenas levantar e disser: irmão Brana, ao me levantar estou dando este testemunho, eu quero aceitar Cristo agora mesmo como meu Salvador, eu quero me afastar desta velha condição em que estou vivendo. Você será honesto o suficiente em seu coração para se levantar? Quem será o primeiro a fazer isso? A dizer: eu quero aceitar. Deus abençoe. Irmã, há 3 homens de pé, só um momento. Deus abençoe. Moça, apenas permaneçam de pé vocês. Quiser, a moça, se você quiser, Deus o abençoe. Outra pessoa, Deus abençoe. Deus abençoe. Filho, outra pessoa, Deus abençoe. Senhor, alguém mais se levanta e diga: eu quero aceitar Cristo agora mesmo. Eu quero sair da minha condição. Deus abençoe. Senhor, alguém mais? Deus abençoe. Com as suas mãos levantadas lá atrás, com o bebê, Deus abençoe. Moça, apenas permaneçam de pé. Alguém mais se levante agora mesmo, rápido. Que tal aqui? Alguns de vocês, crianças aqui em cima. Você, moça, Deus abençoe. Irmã, Deus abençoe. Aí apenas permaneçam de pé, se vocês quiserem. Deus abençoe. Garotinha, alguém mais? Aqui queira aceitar a Cristo, levante-se. Isso mesmo, Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta-se alguém mais e diga: eu agora quero aceitar a Cristo. Agora mesmo, eu quero que você se lembre de mim, irmão Brana. Agora mesmo, você vai ficar de pé. Eu estou esperando por você. Eu quero aceitar Cristo. Você sabe que é um pecador? Ou sem dúvida é apenas, o irmão Brana continua o culto no altar. Continua o culto no altar, fazendo as orações. Vamos ficar de pé? Conseguimos finalizar a mensagem, passou um pouquinho do tempo, mas foi só hoje. E outros dias que precisar, né? Nós também te agradecemos, ó Deus, por essa manhã que nos deste, pela presença de cada filho do Senhor. Por aqueles que não puderem estar presentes, também nós oramos e pedimos ao Senhor que guarda, proteja nesse dia, ó Pai. Sem nenhuma sombra de dúvida, nós cremos inteiramente no Senhor, que começou a boa obra e o Senhor vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Pedimos que abençoe a volta para casa, o restante do dia para nós, o culto da tarde com o jovem e da noite,
já entregamos nas mãos do Senhor. Toma a liderança em tudo, ó Pai, e nós somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nos ajuda na caminhada, esforça-nos para que possamos, ó Deus, ter bom ânimo para servir o Senhor. Não há um lugar melhor do que estar na Tua palavra. É um lugar seguro, porque essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra nos protege, nos cura, ela nos protege de todo mal, toda enfermidade, Senhor. Aceita a gratidão de cada coração neste momento, os agradecimentos, as orações que têm chegado diante do Senhor. Creio, ó Deus, que ela está nas taças dos santos. Como é bom estar aqui, quão maravilhoso, como disse o salmista, ó, quão bom e quão suave é, em que os irmãos vivam em união, que haja uma união, uma fé perfeita, uma unidade, Senhor. Ajuda nós a continuarmos, é a nossa oração, é o nosso desejo de um dia estar junto do outro lado. Ó Deus, como será, nós não sabemos, que alegria, que gozo, Senhor. Eu creio que vai haver lágrimas, não de tristeza, mas de alegria, por sermos um vencedor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.